Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. E a aula de hoje é sobre a resolução de exercícios. Vamos resolver a lista de exercícios sobre as funções trigonométricas que ficaram da aula anterior. Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: em uma pequena roda gigante, a altura que é dada em metros em que o passageiro se encontra no instante t, que é dado em segundos, é dada pela lei de função. A lei de função h de t, que é igual a 6 mais 4 vezes o seno de π sobre 12 vezes o tempo, para todo t pertencente a esse intervalo, de 0 a 270. Pessoal, o t, como o programa fala, é o tempo de passeio, e o tempo começa em 0 e termina em 270, tá bom? E aí nós temos algumas alternativas para responder. Vamos responder cada uma delas, ok? Vamos lá. Letra A. No início do passeio, a que altura se encontra o passageiro? Pessoal, para facilitar o nosso cálculo, eu vou transformar π sobre 12 em graus, tá bom? Tá em radiano, eu vou transformar em grau. Para fazer essa transformação, eu devo pegar o π e substituir por 180. 180 dividido para 12, pessoal, é 15, tá bom? Então, na resolução da questão, nós vamos adotar o 15. Bem, na letra A, fala que ele quer saber a altura no início do passeio. Então, no início do passeio, qual é o tempo? O tempo é 0 segundos. Olha como que vai ficar. Eu vou substituir o t por 0. Então, nós vamos ter h de 0, que é igual a 6 mais 4 vezes o seno de 15 vezes 0, que é o tempo. Então, a altura no início do passeio é 6 mais 4 vezes o seno de 0. Pessoal, seno de 0 é 0, tá bom? Então, olha como vai ficar aqui. A altura inicial é 6 mais 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Então, 0 mais 6 é 6, ou seja, a altura inicial é de 6 metros. Ou seja, se ele entrou na roda gigante, ele está atingindo uma altura de 6 metros. Vamos responder o item B. O item B diz o seguinte: a que altura se encontra o passageiro após 9 segundos do início? Vamos usar a raiz de 2 como sendo 1,4. Vamos lá, pessoal. Passado 9 inícios, o nosso valor de t é igual a 9 segundos. Então, eu vou substituir a letra t por 9. Então, nós vamos ter h de 9, que é igual a 6 mais 4 vezes seno de 15 vezes 9. Pessoal, 15 vezes 9 é 135, tá bom? Então, nós temos a altura, 9 segundos após o início do passeio, é igual a 6 mais 4 vezes seno de 135 graus. Como calcular o seno de 135 graus? Vamos lá. Primeiro, você pode revisar nas aulas anteriores, ver o vídeo lá em que eu ensino a calcular esse tipo de seno, desse tipo de ângulo. Vamos lá. Como 135 graus está no segundo quadrante, pessoal, nós vamos pegar 180 menos 135. E 180 menos 135, pessoal, é 45. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Olha como vai ficar agora. A altura, 9 segundos após o início, é 6 mais 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Pessoal, eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou simplificar o 4 com o 2. Eu vou dividir os dois. Vamos lá. Eu vou só fazer a multiplicação. Então, nós temos h de 9 é igual a 6 mais 4 dividido para 2. Nós temos 2 vezes raiz de 2. Lembrando que o raiz de 2 é 1,4. Então, h de 9, que é a altura do passageiro 9 segundos após o início, é 6 mais
2 vezes 1,4. Então, é 6 mais 2,8. 6 mais 2,8 é 8,8 metros. Ou seja, quando passar 9 segundos do início, o passageiro vai atingir uma altura de 8,8 metros. Item C. Qual é a altura mínima que esse passageiro atinge no passeio? Pessoal, então vamos lá. Vou passar aqui um macete para vocês. Toda vez que falar altura mínima ou altura máxima, você vai substituir essa parte aqui da função, seja ela função seno ou função cosseno, tá? Se estiver falando de máximo, você vai substituir por 1. Você substitui isso aqui tudo por 1. Se estiver falando de mínimo, você vai substituir tudo por menos 1, tá bom? Então, você nem precisa fazer conta, já faz logo essa substituição. Como está falando de mínimo, eu vou substituir tudo por menos 1. Olha como vai ficar. H de T é igual a 6 mais 4 vezes menos 1. Ó, substitui isso aqui tudo por menos 1 porque está falando de mínimo. Então, a altura mínima é igual a 6. Vamos lá, pessoal. 4 vezes 1, 4. Como os sinais são diferentes, ó, aqui vai ficar menos. Então, 6 menos 4, 2 metros. Ou seja, a altura mínima que o passageiro vai atingir nesse passeio é de 2 metros. Vamos para o item D. Qual o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa? Pessoal, nesse exercício eu vou resolver de duas formas, tá bom? A primeira delas é a seguinte. A roda gigante vai dar uma volta completa. Quando ela percorre uma volta completa, ela percorre o ângulo de 360 graus. Fazendo isso, eu vou descobrir o tempo que ela leva para dar uma volta completa. Vamos lá. Então, eu vou pegar o ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui, e vou igualar a 360. Olha como vai ficar. 15 vezes t é igual a 360. Lembrem-se, pessoal, estou substituindo isso aqui por 15, tá? Que é para facilitar. 15 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, nós vamos ter 360 dividido para 15. Quando nós fazemos essa divisão, vamos encontrar 24 segundos. A outra forma que nós vamos resolver, pessoal, é utilizando o conceito de período. O que é o período, pessoal? Período é um intervalo de repetição. Se o passageiro entrar aqui, ó, quando ele dá uma volta completa, ele vai permanecer no mesmo lugar. Dessa forma, quanto mais tempo vai passando, os valores vão se repetindo. Ó. A altura do passageiro vai ser a mesma em todos os lugares. Então, isso é período. E para calcular o período de uma função trigonométrica seno ou cosseno, nós vamos usar essa relaçãozinha aqui. Período é igual a 2π dividido pela constante c. Professor, quem é essa constante c? Vamos lá, pessoal. Vou ensinar vocês a identificar essa constante. Está aqui a minha função trigonométrica, minha função seno, mas pode ser a cosseno. Eu vou olhar para o ângulo. Está aqui o ângulo. Ó. O ângulo é isso aqui tudo. Onde é que está a minha variável? Minha variável é a letra, pessoal. É a letra t, tá bom? Quem é que está multiplicando a letra? Ou dividindo? É o π sobre 12, que é 15. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, que vem na frente da letra, ele é a minha constante c, tá bom? Ou seja, é o número que vem acompanhado da letra, tá bom? Da variável. Feito isso, vamos lá. Período é igual a 2π dividido para π sobre 12. Pessoal, não estou usando o 15 aqui porque ó, o 2π está em radiano, tá bom? Olha como que vai ficar. Divisão de fração. Vou repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso eu vou pegar o π e colocar embaixo e o 12 eu vou levar para cima. Então, vamos repetir a primeira fração. Vamos multiplicar pelo inverso, que é 12 sobre π. Vamos simplificar esse π com esse π e vai ficar 2 vezes 12, que é 24 segundos. Então, dessas duas formas, você pode resolver a mesma questão, tá bom? Quis colocar essa segunda fórmula aqui, pessoal, porque ela vai nos ajudar na resolução de outros problemas em que pedem só o período, ok? Vamos lá para o item E.
O item E pergunta o seguinte: quantas voltas completas ocorrem no passeio? Pessoal, o número de voltas completas vai depender do tempo em que ocorre o passeio. Aqui é o início do passeio e aqui é o final, ó. Então, basta dividir o tempo total do passeio pelo tempo de uma volta que eu vou descobrir o número total de voltas. Então, vamos lá. 270 dividido para 24 segundos, que é o tempo que uma volta leva para se completar. Quando eu divido, eu vou encontrar 11,25 voltas. Essa é a resposta do item E. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte: um artigo publicado em um caderno de economia prevê que as exportações de um país, que são dadas em milhões, no ano de 2020 mais X, em que X pertence ao seguinte intervalo de números: 0, 1, 2, 3, até 19 e 20. Serão dadas pela seguinte lei de função. Está aqui a nossa lei de função, vamos trabalhar com ela. Supondo que isso realmente ocorra, vamos determinar: letra A, o valor das exportações; letra B, quantas vezes 2020 e 2040 a função atinge valor mínimo e qual é esse valor. Vamos começar com o item A, pessoal. Nós vamos descobrir o quê? O valor das exportações desse país nos anos de 2020, 2025 e 2030, tá bom? Para isso, vale lembrar o seguinte: no início da questão, o ano é 2020 mais X. Então, se a gente quer descobrir o valor do ano de 2020, o valor de X tem que ser quanto? Tem que ser 0. Por quê? Porque 2020 mais 0, 2020, tá bom? Da mesma forma, pessoal, o ano de 2025, o valor de X vai ser 5. E no ano de 2030, o valor de X vai ser 10, ok? Vamos lá calcular o valor das exportações para o ano de 2020. Então, nós temos f de 0, que é igual a 400 mais 18 vezes o cosseno de... Pessoal, aqui, ó, π sobre 3 é 60 graus, ok? E eu vou substituir, que é para facilitar nossos cálculos. Então, 60 graus vezes o nosso x, que é 0. f de 0 é igual a 400 mais 18 vezes cosseno de 0 grau. f de 0 é igual a 400 mais 18. Pessoal, cosseno de 0 grau é 1, tá bom? Então, f de 0 é igual a 400 mais 18. Ou seja, as exportações no ano de 2020 é de 418 milhões de dólares. Joinha? Vamos calcular o valor das exportações do ano de 2025. Então, vamos lá. Vamos substituir o x por 5. Vamos ter f de 5, que é igual a 400 mais 18 vezes o cosseno de 60 vezes o nosso x, que é 5. Então, f de 5 é igual a 400 mais 18 vezes cosseno de... Pessoal, 60 vezes 5 vai dar 300. Lembra lá como que a gente calcula cosseno para ângulos maiores que 90 graus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 300 e vou lembrar em qual quadrante ele se encontra. O 300 se encontra no quarto quadrante. Como ele está no quarto quadrante, eu vou pegar 360 menos 300. O resultado é 60 graus. Pessoal, como está falando do cosseno, tudo que está no primeiro e no quarto quadrante é positivo, tá? Então, basta calcular o cosseno de 60 graus. Então, f de 5 é igual a 400, aqui eu esqueci um zero, mais 18 vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, pessoal. Vamos lá. 400 mais 18 vezes 1 sobre 2. 18 vezes 1 é 18. 18
dividido para 2 é 9. Então, vamos lá. F de 5 é 400 mais 9, ou seja, 409 milhões de dólares foram as exportações no ano de 2025. Vamos para o próximo exercício. Vamos calcular agora o que acontece no ano de 2025, 2030. Dessa forma, pessoal, o nosso x vai ser 10, tá bom? Então, vamos lá. F de 10, que é igual a 400 mais 18 vezes cosseno de 60 vezes 10. F de 10 é igual a 400 mais 18 vezes cosseno de 60 vezes 10, pessoal, dá 600 graus. Eita, professor, como que nós vamos calcular o cosseno de 600 graus? Vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar os 600 graus, vou dividir para 360, tá bom? E esse procedimento você vai fazer para ângulos maiores que 360, ok? Toda vez você pode fazer esse procedimento. Vamos lá, vamos dividir. Vai dar 1 vezes 360 é 360. Fazendo a subtração, o resultado é 240. Pessoal, aqui você não continua mais com a divisão, tá bom? Você pode parar. O que significa isso aqui? 1 é o número de voltas que o 600 dá, voltas completas. E esse cara aqui, que é o resto, é o ângulo congruente ao 600 graus. Ou seja, 600 graus é congruente a 240. Joinha? Vamos ver o que a gente faz a partir daqui. Então, F de 10, que é igual a 400, mais 18 vezes cosseno de 240 graus. Aí, vamos lá. Recapitulando a aula de cálculo de cosseno de ângulos maiores que 90. Eu vou pegar cosseno de 240 menos 180. Por que eu faço isso? Bem, eu faço isso, pessoal, porque o 240 está no terceiro quadrante. Como ele está no terceiro quadrante, eu vou colocar o sinal de menos. Então, vai ficar menos cosseno de 60 graus, ok? Então, vamos lá. F de 10 é igual a 400 mais 18 vezes menos cosseno de 60 graus. Então, F de 10 é igual a 400 mais 18 vezes... Pessoal, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Como tem um menos aqui, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, F de 10 é igual a 400. 18 vezes 1 dá 18. 18 dividido para 2 dá 9. Como o sinal dos dois números é diferente, então vai ficar menos 9. 400 menos 9, pessoal, é 391 milhões. Ok? Então, esse valor aqui é o valor das exportações no ano de 2030. Vamos para o item B. O item B pergunta o seguinte: quantas vezes entre 2020 e 2040 a função atinge o valor mínimo e qual é esse valor? Vamos descobrir qual é o valor mínimo, pessoal. Lembre-se, como está falando de valor mínimo, eu vou substituir isso aqui tudo por quanto? Por menos 1. Então, olha como vai ficar. F de x é igual a 400 mais 18 vezes cosseno de... Aqui a gente já vai substituir por menos 1. Então, vezes menos 1. Então, F de x é igual a 400. 18 vezes 1, 18. Como o sinal é diferente, vai ficar menos 18. 400 menos 18 é 382. Esse aqui, pessoal, é o valor mínimo. Agora a gente precisa descobrir quantas vezes ele vai se repetir. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte ideia.
O cosseno atinge seu valor mínimo no 180, ou seja, ele atinge valor mínimo no π. Quais são os outros valores, pessoal, em que o cosseno atinge seu valor mínimo? Simples. Se aqui nós temos o 180, pessoal, ó, vou fazer aqui o ângulo de 180 para vocês. Temos aqui o ângulo de 180 graus. Para eu encontrar um ângulo congruente ao 180, eu devo dar uma volta completa. Ou seja, eu devo percorrer sempre 2π. Então, tenho 1π, então vou andar mais 2π. Então, quanto que eu vou encontrar? 3. Agora, eu devo andar mais quantos πs? Mais 2, que é uma volta. Então, vou ter 5π. Depois, 7. Depois, 9. Depois, 11. E depois, 13. E por aí vai. Vamos testar esses valores aqui, que são os valores em que o mínimo se repete. E vamos ver quais desses valores se encontram nesse intervalo aqui, de 2020 até 2040. Vamos lá, pessoal. Vou pegar só o ângulo, tá bom? Só essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Π sobre 3 vezes x vai ser igual a 180, que é π. 3 está dividindo, vamos passar multiplicando. Então, π vezes x é igual a 3π. Vou cancelar esse π com esse π. Então, x é igual a 3. Próximo. Π sobre 3 vezes x tem que ser igual aqui, ó, 3π. 3 está dividindo, vamos passar multiplicando. Então, 3 vezes 3 é 9. Vamos simplificar aqui π com π. Então, x é igual a 9. Esse é o nosso segundo valor. Vamos para o terceiro. Π sobre 3 vezes x é igual... Agora, vamos pegar aqui o 5π. 5π. 3 está dividindo, vamos passar multiplicando. 3 vezes 5, 15. Simplificando os π's. Então, x é igual a 15. Vamos para o próximo valor, que é o 7. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, π sobre 3 vezes x é igual a 7π. 3 está dividindo, a gente passa multiplicando. Então, é igual a 21π. Simplifica. Então, x é igual a 21. Pessoal, vamos parar aqui, tá bom? Qualquer coisa, se nós não encontrarmos todos os valores, a gente faz para o restante. O que é que eu vou fazer agora? Eu descobri o valor do x. Esse x é o quê? São anos, pessoal. O tempo das exportações foi medido a partir de 2020 mais x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir quais são os anos em que aconteceram o mínimo. Para isso, eu devo substituir o x por esses valores aqui que eu separei. Então, vamos lá. Primeiro, 2020 mais 3. 2023. Então, em 2023, a minha função atingiu o valor mínimo. Qual foi o outro ano? 2020 mais... Aqui, ó. Mais 9. Então, dá 2029. Próximo ano. 2020 mais... Aqui, ó. 15. Então, dá 2035. Próximo ano. 2020 mais 21. Que vai dar 2041. Opa! Esse aqui, pessoal, passou de 2040. Nós só queremos até 2040. Então, vamos contar. Acontece 1, 2, 3 vezes. Então, qual é o valor mínimo? 382 milhões de dólares. Quantas vezes essa exportação vai se repetir nesse período aqui? Vai se repetir 3 vezes, ok? Pessoal, vou parar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E espero que vocês tenham gostado. E vou mandar outro vídeo logo em seguida, ok?